Bem-vindos ao Histórias da Perdição. Eu sou seu guia pelas sombras que se arrastam entre campo e mata aqui no sul do país. E eu estou aqui para garantir que você não esqueça os detalhes que se escondem nas entrelinhas. Porque hoje, a nossa jornada não é apenas sobre o medo do escuro. É sobre uma ruína sem volta. Hoje, contamos a história de um homem que profanou a lei mais básica da existência: o respeito a quem nos deu a vida. A história nos leva ao interior do Rio Grande do Sul, há mais de um século. No coração fechado da mata de araucárias, permanece uma maldição que nunca adormeceu. Antiga, funda, pesada como terra encharcada de inverno. O que vocês vão ouvir agora é a lenda do Bradador, o homem que foi condenado a gritar sem descanso. Essa história me chegou como chegou a tantos, de boca em boca, sempre mais baixa na hora de chegar ao fim. Em noites de inverno, ao redor de fogões a lenha, enquanto lá fora o frio fazia a serra parecer desabitada. Contam que era uma noite assim, daquelas em que a geada cobre tudo de branco, como se a própria terra tivesse perdido o calor. Naquela casa isolada, cercada por um mar de pinheiros negros, morava um homem. Vamos chamá-lo apenas de o filho. Ele era feito de uma aspereza que contaminava tudo, uma ferrugem na alma. A mãe dele vivia lá também. Velha, miúda, frágil feito graveto seco. Ela não exigia muito do mundo. Um prato quente, um cobertor. Talvez um fiapo de afeto. Mas o filho, a ruindade dele era um poço sem fundo. A cada vez que ele negava comida e a velha ia dormir com o estômago roncando, a cada noite de inverno em que ele proibia que ela se sentasse perto do fogo, a cada choro abafado daquela mãe no escuro, o prato da balança ia pesando. As visitas rarearam até sumir. A vizinhança desconfiava, comentava a boca miúda, mas ninguém atravessava aquele terreiro. Havia casas onde a covardia entrava pela porta da frente, usando o nome de prudência. Até que o corpo dela cedeu. Numa madrugada qualquer, ela se foi. A mulher que carregou aquele homem no ventre, que alimentou, que deve ter rezado tanto por ele, apagou. Sozinha, no frio. A polícia demorou dias para chegar. O crime era claro, os maus tratos eram evidentes. Mas quando as autoridades entraram na casa, o assassino não estava mais lá. Tinha sumido pela mata. Ele foi pego, claro. Tempos depois. Foi a julgamento, condenado. Mas a parte que importa da história não acontece nos tribunais. Acontece na noite em que ele seria transferido para a prisão definitiva. Os guardas relatam que, na viatura, o homem começou a mudar. A pele perdeu a cor e ficou acinzentada, opaca, como o barro de cova recém-virado. Os guardas pararam. O padre, que ia junto, não conseguiu fazer outra coisa senão cair de joelhos e murmurar orações. Naquela noite, a escolta chegou na prisão. Mas o homem não. Ele desapareceu no trajeto. Evaporou. Disseram que a própria terra abriu a boca e engoliu o infeliz. Existe uma crença antiga por aqui. Se você comete um crime que rasga a própria natureza, se você destrói quem te fez nascer, a lei dos homens é o menor dos seus problemas. A lenda diz que a Terra do Sul se fechou. Recusou aquele corpo como se recusasse uma doença. E o pior, o diabo olhou para aquela alma e fechou a porta do inferno. Até para o cão, torturar uma mãe velha e indefesa até a morte era uma covardia inaceitável. O inferno não quis o filho. Então ele ficou preso no meio do caminho. E os olhos já não pareciam pertencer a um vivente. Eram o reflexo de um pavor cru,
fundo demais para caber em castigo humano. E aí, ele abriu a boca. Não para falar, para berrar. Um guincho rasgado, contínuo. Um som de quem tá sendo rasgado por dentro. Nem vivo, com o sangue correndo, nem morto, descansando, só existindo. Condenado a vagar, sem rumo, pelas mesmas matas onde o crime aconteceu. E todo fim de tarde, quando o sol se esconde atrás das coxilhas e as sombras das araucárias engolem a estrada de chão, ele acorda. Os berros começam e não param. É o som de alguém que entendeu, enfim, o tamanho do seu castigo. Quem passa por aquelas bandas à noite, de janela aberta, diz que o grito parece faca cortando o vento. E quem tem coragem de prestar atenção de verdade, consegue entender o que ele berra no meio do choro. Uma palavra só: mãe. É o lamento de um bicho pedindo um perdão que nunca vai ser dado. O povo do campo tranca as portas. As benzedeiras ainda cruzam as mãos e rezam quando a noite cai esquisita. Porque ouvir o bradador é entender que tem coisa muito, muito pior que morrer. O tempo passou. As cidades encostaram no mato. O asfalto cobriu a terra vermelha. À luz dos postes, tudo parece normal. Mas certas paisagens apenas aprenderam a esconder melhor o que carregam. Tem noites, aquelas noites de lua nova, abafadas, quando o vento traz cheiro de terra molhada, que o passado não fica quieto. Em 87, um caminhoneiro encostou no acostamento por ali e jurou ter visto um vulto corcunda cruzando a rodovia em direção aos Pinheiros. Disse que o ar dentro da cabine gelou na hora. Anos atrás, em 2003, uma menina acampando na região acordou a família aos prantos. Dizia que o vento estava chorando e chamando pela mãe dela. A família foi embora na mesma noite. Nós todos somos filhos. E todos nós, em algum momento, falhamos com quem nos criou. Talvez o bradador não grite só pelo próprio castigo. Talvez quando a gente ouve aquele eco medonho no meio da noite, seja só um lembrete. Um aviso de que certas culpas não prescrevem. De que nem toda dívida se paga em vida. E de que a natureza não esquece quem rompe, por crueldade, o vínculo mais antigo de todos. Se um dia os seus caminhos te levarem para o interior do sul, se o seu carro quebrar, ou se você parar para esticar as pernas perto de uma mancha escura de araucárias no cair da noite, preste atenção no vento. Segure a respiração e escute. Porque a eternidade é longa e ele nunca para de gritar. Eu sou seu narrador e você sobreviveu a mais um Histórias da Perdição. Até a próxima escuridão.